Você já parou para pensar que se Jesus, o próprio Deus, sentia a necessidade de orar, o que isso significa para nós? Será que não estamos subestimando, desprezando o poder da oração? E no devocional de hoje você vai entender porque Jesus, sendo Deus, orava. Por quê? Qual a sua opinião? Fique aí até o final, porque Deus tem uma palavra para você. Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, um forte abraço. Como que você está? Você está bem? Como está a sua família, sua casa? Eu oro para que todos estejam bem. Fique aí até o final, pois vamos estar orando para agradecer a Deus por este devocional e também apresentando sua casa, sua família, sua vida nas mãos de Deus. Que bom que você chegou até aqui. Glória a Deus! Não se esqueça de curtir o vídeo, tá, meu irmão, minha irmã? Quando você curte o vídeo, comenta aqui um amém, um glória a Deus. A plataforma entende que você gostou e apresenta este devocional para mais vidas, amém? Irmãos, eu nasci e cresci na Igreja Assembleia de Deus. E a Igreja Assembleia de Deus é uma igreja que ama muito orar. Ama vigílias, trabalhos de oração e com isso, consequentemente, tem muito poder de Deus. Sempre teve nas igrejas pentecostais que gostam muito de orar. A minha mãe sempre fez parte do círculo de oração da igreja. Então eu crescia indo nos trabalhos de oração porque eu acompanhava a minha mãe. Então eu cresci vendo, irmãos, a importância da oração. O quanto a oração é essencial na vida do cristão. Como da mesma forma que a água é para a nossa vida importante, na minha cabeça a oração também é fundamental para a vida do cristão. Só que hoje eu me deparo com uma geração, irmãos, que não gosta de orar. Uma geração que diz que o Senhor não precisa que você se ajoelhe para conversar, que você vá conversar quando acorda, quando vai dormir. E eu cresci com esse ritmo. Então estamos em uma geração com uma mentalidade nova que não está valorizando o privilégio da oração. E isso é um perigo, porque a oração é um privilégio. A oração é um presente que nós temos do Senhor. Aleluia! E nós não podemos desprezar este presente. Imagine só você ter um contato direto aqui, o WhatsApp, com o seu Deus. Irmãos, você não precisa de um mediador, você não precisa passar por um setor para até a oração chegar a Deus, você não precisa de um sacerdote, você não precisa de nenhum intercessor, de nenhum intermediário, porque Jesus já foi o nosso mediador, Jesus já abriu um caminho para conversarmos com Deus. Você quer conversar com Deus? Você mesmo pode dobrar os seus joelhos, pode levantar a sua voz e clamar, porque Ele vai te responder, claro, no tempo dEle, na hora dEle e de acordo com a vontade dEle. Aleluia! Oh, glória, Tu és maravilhoso, Senhor. E no devocional de hoje, nós vamos ver que o próprio Jesus orava. O próprio Jesus, estamos em uma série de devocionais falando sobre Jesus, sobre o caráter de Jesus. E ontem nós vimos que Jesus, sendo Deus, também tinha uma vida em comunhão com Deus, adorava o Senhor. E hoje veremos que Ele também orava. Mas aí muitos questionam, se Jesus é Deus, por que Ele tinha que orar? Por que Ele orava? Para quê? Por quê? Irmãos, Jesus, Ele estava nos ensinando que a oração não é sobre pedir. Você chegar diante de Deus com uma lista de supermercado. Não é sobre isso. A oração é uma conversa, é um relacionamento, é uma relação que você tem com Deus. O fato de Jesus orar, eu imagino, irmãos, que Jesus chegava para Deus e contava como foi o seu dia, contava como está sendo as coisas, e assim nós temos que fazer. Aqui em Lucas, capítulo 6, versículo 12, diz: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. Olha aqui, irmãos, Jesus passou a noite em oração e naqueles dias subiu ao monte para orar. E aqui em Lucas capítulo 5, versículo 16 diz: porém
Ele retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus se retirava para os desertos para orar, para conversar com Deus. Aqui em Lucas 6 diz que ele subia ao monte para orar. Imagine, meus irmãos, se o próprio Jesus se retirava para orar. E nós? Jesus, mais do que ninguém, sabia que a oração não era uma lista de pedidos, não é sobre pedir, mas sobre conexão, sobre relacionamento, intimidade com Deus, comunhão com Deus. Você quer ter intimidade com Deus? Quer estreitar o seu relacionamento? Ore, converse com Deus. Agora me fala aqui, você acha que ora o suficiente? Sim ou não? Me fala, eu quero saber. Porque é importante nós fazermos uma análise dos nossos momentos de oração. Será que eu estou orando o tempo ideal? Será que eu estou precisando orar mais, ter mais intimidade com Deus? E isso aí, meu irmão e minha irmã, só você pode avaliar. Mas eu quero saber como está o seu tempo aí de oração. Tá bom, ruim, mais ou menos? Pode melhorar? Nós vimos aqui, por que Jesus orava? Primeiro, era uma forma de ter comunhão com Deus, de conversar com Deus. E segundo, irmãos, porque como Jesus estava aqui na terra, ele estava como 100% homem e 100% Deus, ele estava na total dependência do Senhor. E você também depende dele? Você está em total dependência do Senhor? Escreve aqui, eu dependo do Senhor. Escreve aqui, eu dependo do Senhor. Porque se você depende do Senhor, você tem que lançar sobre ele todas as suas preocupações, para ele trabalhar por você, para ele pelejar por você. E se você não está colocando no altar dele as suas preocupações, alguma coisa está errada. Sinal que você não está dependendo dele como devia. Porque um filho depende do pai e da mãe. Meu filho depende de mim. E quando chega a noite, mamãe, cadê o café com leite? De manhã, mamãe, cadê o café com leite? Na hora do almoço, mamãe, cadê o papá? Porque eles são dependentes. Oh, aleluia! Aleluia! E se você é dependente do Pai, você tem que lançar as suas demandas no altar dele. Porque é ele que quer cuidar de você. É ele quem cuida de você. E o que Jesus nos ensina aqui, irmãos, na oração. Aqui em Mateus, no capítulo 26, versículo 39, quando Jesus estava no Getsêmani, Jesus orou e ele disse, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, Jesus orando e agonizando perto da morte no Getsêmani, e ele dizia, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, passa este cálice de mim. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Oh, aleluia. Jesus, o próprio Deus, lançando a sua dor diante do Senhor, conversando com Ele. Aqui ele nos ensina que a oração é uma forma de você pegar força de Deus, é você ser renovado. Senhor, se possível for, passa de mim este cálice. Ou seja, Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, me ajude. É você rasgar o coração, é você abrir o seu coração para o Senhor e falar o que está lá dentro, lá no íntimo para Ele. Aleluia! Não que Deus não saiba o que se passa aqui dentro da gente, o que se passa aí na sua mente. Ele é onisciente e Ele sabe de tudo, mas Ele quer ouvir você falar, Ele quer ouvir de você. Por exemplo, hoje meu filho chegou, a escola mandou um recado, irmãos, que Paulo Miguel, meu filho, encheu um balão, levou farinha, colocou no balão e explodiu na sala dele, acredita? Só que aí nós queríamos ouvir da boca dele. Ele falar o que ele fez, por que ele fez. E assim é Deus comigo e com você. O Senhor quer ouvir de você o que você está sentindo. O que está passando aí dentro de você? Qual é a sua dor? Como foi o seu dia? O que te entristeceu? Conta para Jesus aonde é a sua dor. Ele é um remédio. Confia no Senhor. Oh, glória! Então aqui Jesus nos ensina
que por meio da oração você pode pedir força ao Pai, você se fortalece em Deus. E Ele também nos ensina a interceder uns pelos outros. Você sabia que Jesus já orou por você? Orou. Aqui em João capítulo 17, você vai ver que Jesus faz uma oração longa. E aqui ele diz, no versículo 20, eu não rogo somente por estes que estão aqui, mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim. Oh, glória! Então Jesus já rogava, já orava por mim e por você. Vocês estão vendo? Ele orando aqui. Eu não rogo só por esses aqui, ó, mas eu rogo por aqueles que vão vir. Então nós vimos que a oração nos fortalece, que a oração é uma intercessão pelos nossos irmãos também. E nós temos que orar antes de tomar as decisões. Jesus fazia isso, irmãos. Quando Jesus foi escolher os discípulos, Jesus orou. E Ele nos ensinou a orar em todas as ocasiões. O que isso nos mostra, meus irmãos? Que se até Jesus, sendo Deus, tinha uma vida de oração, imagine nós que somos fracos, somos falhos e dependentes dele, meus irmãos. Como que também não temos que orar, que pedir socorro, que pedir ajuda ao nosso Deus? Não despreze a oração e vamos seguir o exemplo de Jesus. Separe um tempo para orar. Eu sei que a nossa vida é corrida, irmãos, eu sei. E estamos indo para uma sociedade, tudo muito rápido, ficando sem paciência, não é? Uma ansiedade, uma correria. A gente não quer parar para poder fazer nada mais, que tudo frenético. Mas temos que separar um tempo para Deus. Talvez seja essa a falta de oração, que estamos com tanta frieza espiritual, tanta fraqueza espiritual, tanta ansiedade, tanta depressão, porque estamos nos afastando do Senhor. Então separe um tempo para orar, lute, igual você lutou para estar aqui comigo, lute para orar também. Nós, quem sabe, podíamos fazer uma live de oração? Se você chegou até aqui, me fala, o que você acha? Fazer uma live aqui? Ficar uns momentinhos orando? O que você acha, hein? Será? Então me fala aqui qual a sua opinião. Ore antes das decisões. Persevere em oração. Seja perseverante e se abra diante do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. E eu oro para que Deus fale melhor ao seu coração. Que Deus acalme o seu coração e te dê ânimo para orar. Vamos orar agora? Vamos fechar os olhos e conversar com Deus, colocar em prática o que aprendemos? Deus, muito obrigada, Senhor, por este momento que passamos aqui, um momento gostoso, meditando na Tua Palavra. Pai, eu te agradeço por cada ovelhinha que o Senhor colocou aqui, por cada vida. Muito obrigada, Senhor, por essas vidas, muito obrigada. Eu entrego cada uma nas Tuas mãos e eu peço a Tua bênção para cada uma delas. Que o Senhor possa abrir as portas que elas estejam precisando, que o Senhor possa visitar o lar delas, a casa, a família, que o Senhor possa dar saúde, dar vigor, em nome de Jesus, livra de todo mal e dê a elas, Senhor, ânimo de orar, ânimo de te buscar, Pai, renova as forças, renova, Senhor, o vigor. É o que eu te peço, livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te amo em Cristo Jesus. E me responda, hein, sobre a live de oração, hein? Me responda, me fala, dia, horário, o que você acha?